Banerje, o Banco do Povo, também em Santa Catarina. A violência racial ameaça arrastar a África do Sul para uma guerra civil. O apartheid provoca repúdio mundial e enfrenta uma oposição cada dia mais forte no país mais rico da África. Yul Brynner, um dos maiores mitos de Hollywood, perde a luta de 3 anos contra o câncer. I was taught from childhood to see it in an entirely different way, you know. You're glad of the morning when it comes, but you don't count on it. Você vai ver agora em Manchete Documento. A doença vem como um mal implacável, como uma fúria incontrolável, como destino. O AIDS matou Rock Hudson, um dos deuses de Hollywood. O câncer matou Steve McQueen, John Wayne e Simone Signoret. Agora um tipo muito raro de câncer pulmonar, conhecido como mesotelioma, destrói mais um dos monstros sagrados do cinema. Yul Brynner morreu quinta-feira passada em Nova York. Vocês vão assistir agora a última entrevista de Yul Brynner, gravada pela rede de televisão americana CBS em janeiro. Um astro do palco e do cinema, um homem de mistério. Geralmente representava o vilão. Foi faraó, cowboy, assassino e rei. Yul Brynner representou o papel principal de O Rei e Eu na Broadway em 1951. Ganhou um Oscar pela versão cinematográfica em 1956. A peça foi remontada nos anos 70 e em 1981 foi organizada uma grande turnê de O Rei e Eu por 31 cidades americanas. Mais uma vez, Yul Brynner colocou o show na estrada. Ao todo, ele subiu ao palco no papel do Rei do Sião mais de 4.000 vezes. Foi em 1983, durante as apresentações da peça em Los Angeles, que Yul Brynner descobriu. Estava com câncer pulmonar incurável, um tipo muito raro, conhecido como mesotelioma, o mesmo que matou Steve McQueen. Os médicos recomendaram que Yul Brynner desistisse da turnê, mas o rei continuou fazendo 8 espetáculos por semana. O trabalho adquiria um novo significado para ele. Começava ali a sua longa e dolorosa luta contra o câncer. Uma luta que ele só começou a perder em janeiro deste ano. Suddenly hit me in the death scene. Why should it happen to me? If only it didn't happen, wouldn't it be better? I found a different attitude toward it. I found different levels on which I could play it. Sometimes I used it in sadness. Why should it happen to me? Now that it's this way, I have to fight it. I have to fight it the right way, so I come out all right. Faith? Faith, absolute faith. I'm a man of faith. I believe in a higher organization without which I'd be scared to death. There is a higher organization. You can call it God, you can call it Allah, you can call it Muhammad, you can call it anything you want. But you believe? But I believe, yes, absolutely. Onde ela foi? Eu não sei. Onde? Eu não sei, senhor. Onde? Eu não sei, senhor. Para a taverna? Não, senhor. Onde então? Eu não sei.
foi submetido à quimioterapia com radiações 6 vezes por semana durante 8 semanas. Mesmo assim, ele nunca deixou de subir ao palco. You can't just lie down and say, let it happen to you. Come. You go to battle. I would be incapable of going and lying down in bed and resting, supposedly. But how are you going to turn off your mind? How are you going to turn off what you feel and think while lying down and waiting for the radiation to take effect or not take effect? It's much easier to go in front of 2,500 people and have them standing up in standing ovations at the end of the show 8 times a week. That must give you a charge of adrenaline that must be somewhat therapeutic. Cat Briner é a bailarina principal no espetáculo. Eles se conheceram há 6 anos enquanto O Rei e Eu estava sendo encenado em Londres. Cat tinha 27 anos e o Briner 64 anos. Estavam juntos há apenas 6 meses quando receberam a má notícia. Panic, Kathy? Yes, of course. Because they didn't know whether it was in the lymph system or it was from the lungs, which it turned out. They didn't know how much lungs. ground it covered. Yeah. But the fact that it had traveled in the lymph was bad news. I mean, it had everything. And then suddenly the cancer was just finished. Nothing meant anything anymore. You know, it's just from day to day. My concern was much more with her, in a sense, and how she would survive the trials, because that can be scary for somebody next to you, you know. So didn't want to scare her either. Well, also to see your deterioration with the radiation and the illness. It's so funny because you has a aversion to the word cancer. He calls it illness. I don't particularly care if I say cancer, but it's kind of too grandiose. You know, I because I never thought of death either with a big D. You know, I see death as the end of every day. I never feel that tomorrow is guaranteed in any way whatsoever. I was taught from childhood to see it in an entirely different way, you know. You're glad of the morning when it comes, but you don't count on it. Ele é o assassino. Nega que escreveu isso? Eu escrevi. O caso da Rússia contra Karamazov está encerrado. O advogado de defesa, apresente as suas razões. Não haverá defesa nenhuma. Eu não matei meu pai. Guarda. Muitas coisas foram ditas a meu respeito. Todas são verdadeiras. Mas eu juro diante de Deus que eu não matei meu pai. Tenho uma grande sede de vida, senhor. Eu quero viver. Quero renascer. Para fazer isso, tenho que ser punido. Pois sem punição não há salvação. E sem salvação não há renascimento. E o Briner começa a cansar. O câncer vence a batalha. Nós voltamos daqui a 1 minuto. Meat Lake é o produtor de O Rei e Eu. Neste teatro, em St. Louis, ele conta que inicialmente os médicos ficaram surpresos com a recuperação de Will Briner. Durou até janeiro deste ano, quando o câncer começou a vencer a batalha. The medical profession took the position that it was a freak, that it was a fluke, and that, chalk it up to one of those flukes. He's saying it now. It's a puzzle. It is a puzzle. Go on, please. Mitch, for sure, has he won? As far as I'm concerned, he's won. Because if nothing else happens, then the great, good luck of having him for another year
I'm way ahead. What kind of a negotiating position do I have? I see him getting better. I don't see him getting less. I don't see him getting more frail or more tired or anything like that. He gets more energy, gets more excitement. I walked in here this afternoon. I haven't seen him in years. It seems to be the same old energy, the same old psychic and physical. His concentration is incredible. It's the very strength and the power of his art is the ability to really concentrate on the character, concentrate on the problem, concentrate on the illness, concentrate and overcome. Okay, close the curtains, please. Incredible. At the bottom, Yeah. when it really hit, when he really began to. Yeah. Okay, on the Royal Princess and Pessimist? Realist. The possibility occurred. We discussed what if. And then we both decided that he was going to beat it. He took direction the best he ever did. I told him that he just had to beat it. I had no other solution. A vida do casal Briner era o teatro. Os dois viviam na estrada. Um esquema que poucos aguentariam. 4 semanas aqui, 2 semanas ali, 3 semanas em outro lugar. E cada vez, em cada cidade, eles tentavam viver com mais conforto. Muito se falou sobre as excentricidades do rei. Os quartos de vestir eram agradavelmente pintados de marrom, cada um parecido com o anterior. Excentricidades. Mas na estrada você descobre que o marrom esconde a poeira. Criar conforto diminuía as dificuldades de uma vida errante. Isn't this a lonely life, honest? No, I have no problem with that. I really don't have a problem with that. You really are a wandering player. A hotel room here, 5 weeks, 3 weeks. Your little family, your caste. I was taught that you're born alone, you live alone, and you die alone. If you accept that as total reality, then any friendship and any relationship that contributes to your life, you accept with gratitude. As a gift. As a gift. You must never take it for granted. You're a sentimentalist. Also, why not? I'm the whole goulash. It's the whole enchilada, as the Mexicans say. Eu gostaria de saber como lhe agradecer. Não faça isso. Não faço por você ou por ele. Faço porque, do contrário, não poderia dormir. E o que vai lhe acontecer? Vocês têm muito pouco tempo. Há a patrulha que passa sempre por aqui. Adeus. Adeus. Bem-vindo à Áustria, Madame. Por aqui, por favor. E nós todos conseguimos, graças a Deus. Tudo é bom quando termina bem. Tell me something, Kathy. Yes. There is a death scene Yes. each night. Yeah. Hard to watch? Not anymore. It was in Los Angeles when we were there. Yeah. At the beginning, I Yeah. would think. Yeah. But there's bound to be a shadow. Yes, of course. I mean, leaving a mark on us. I mean, there's no guarantee. No, that's what. Yes, you're right. Because like he's having a cold right now, and he coughs in the middle of the night, and I hear it.
And of course you think immediately, I hope not, you know. I had a thought at one moment that should, by any chance, I not win my battle, I'd like to leave a commercial behind me. And I was going to call you and say, let's do this together. And I wanted to say, I'm talking to you now that I'm gone. And I'm telling you right now, without any question in my mind, that I'm doing the right thing, that you must stop smoking. Don't think it's too late. Don't think it's too early, that you can still get away with some of it. Just get rid of it. He used to smoke 5 packs of cigarettes a day. At bottom, that's what you believe it did it to you. That's really what I'm convinced did it to me. Because otherwise I was an enormously healthy and very strong man. It's suicide, in effect. It's suicide. It is suicide. No question about it. It is taunting death. Em janeiro deste ano, Yul Brynner trouxe sua peça de volta à Broadway. O Rei e Eu voltava ao mesmo palco em que tinha sido apresentado pela primeira vez há 34 anos. Mas o rei já estava cansado demais. O câncer corroía suas forças, debilitava a vontade de resistir. E a peça teve de ser suspensa. Yul Brynner morreu às 3 horas da manhã da última quinta-feira. Ato final de uma vida dedicada ao teatro e ao cinema. Onde as leis separam os homens em 2 categorias, os brancos e os não brancos. A história do conflito racial na África do Sul é o que você vai conhecer agora. O racismo é contra a humanidade e contra o futuro. O racismo, um colonialismo diferente, amoral e perverso, não pode manchar a página de ouro da descolonização. Mais do que as hecatombes dos conflitos mundiais, mais do que o confronto estéril da Guerra Fria, a descolonização ficará como a grande contribuição do século XX à história da humanidade. Recordo nesta Assembleia o quanto o Brasil deve, na sua cultura popular, ao gênio negro e ao espírito ameríndio. Ayrton, você se arriscaria a um boicote ao Grande Prêmio da África do Sul? Bem, eu sou contra a situação que existe no momento na África do Sul, sou contra qualquer tipo de segregação racial. Não tenho nada contra o país em si, a África do Sul, mas acho que a situação é muito delicada e a gente deve tomar cuidado com relação à decisão. A República da África do Sul, a maior potência econômica e militar do continente africano, possui um território de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, tamanho aproximado do estado do Pará. Sua riqueza está no subsolo. Ouro, mais de 60% da produção mundial. O maior exportador de diamantes do mundo. Tem ainda grandes reservas de urânio, platina, carvão e manganês. Uma nação em que menos de 4,5 milhões de brancos decidem sobre o destino da grande maioria de negros. A história da África do Sul. Uma longa história da humilhação e exploração da população negra. A primeira tentativa de reação à opressão branca ocorreu já no começo do século, em 1906. Foi então que, vencendo suas rivalidades tribais, os negros passaram a se ver como nação e a se sentir estrangeiros em sua própria terra. Primeiro mártir, o líder Bambata, decapitado. Em 1912, é criado o Congresso Nacional Africano, o mais antigo movimento anticolonial e antirracista da África. Mas a reação da elite branca não tardou. No ano seguinte, é instituída a Lei da Terra.
A maioria africana só poderia possuir 7% das terras menos férteis do país. Além disso, as pequenas áreas reservadas aos negros foram espalhadas pelo país. Foi a maneira encontrada para evitar a concentração da população negra, simplificando o trabalho de repressão e controle. As tentativas de resistir à opressão eram brutalmente reprimidas. Nos anos 20 e 30, a população negra passa a ser cada vez mais utilizada como mão de obra barata, praticamente escrava. Os negros não tinham o direito de mudar de emprego ou fazer greves. É instituído o passe, uma caderneta que os negros devem trazer sempre consigo. Essa caderneta de identidade racial traz impressões digitais, fotografia, certificado de trabalho, recibos de impostos e autorização para que o portador possa se deslocar para uma região determinada em busca de emprego. Um africano que não esteja de posse desse documento está sujeito a penas de multa e prisão. Mais de 13 milhões de africanos foram condenados por terem infringido a lei do passe. Em 1948, o governo instituiu oficialmente o apartheid. É uma palavra africana, língua originária do holandês. Os holandeses foram os primeiros colonizadores do país que estabeleceram a colônia do Cabo no século XVII. Essa palavra apartheid significa separação e é o nome dado ao regime que permite que os brancos, representando menos de 1/5 da população, decidam sobre todos os assuntos políticos e socioeconômicos dos não brancos. O regime do apartheid prevê a separação completa das raças, proíbe casamentos mistos e cria as chamadas zonas étnicas. Essa separação foi estabelecida para perpetuar a autoridade e domínio dos brancos sobre as raças não brancas. Segundo o regime de Pretória, os negros se encontram no nível inferior de civilização. Um ano depois da instituição do apartheid, começa a surgir uma nova liderança negra. A Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano reúne nomes como Nelson Mandela, Oliver Tambo e Peter Manda. Em 1952, os negros iniciam uma campanha de desafio pregando a desobediência civil. Reação do governo, prisões em massa. Os negros eram acusados de tentar derrubar o governo pela força. Pouco depois, surge o passe também para as mulheres. Muitas delas separadas à força dos maridos e enviadas para territórios no deserto. Em 1960, aumenta a agitação entre a população negra. Inspirada pelo recém-criado Congresso Pan-Africanista, a população se recusa a usar o passe. Nos choques, morrem 9 policiais. Foi decretado o estado de emergência que dura até hoje. O governo envia tropas para reprimir a população civil. Em Sharpeville, próximo a Johannesburgo, essas tropas abrem fogo contra a multidão. 69 homens, mulheres e crianças são assassinados. Depois do massacre de Sharpeville, cresce a revolta da população negra. 5.000 membros da etnia Pondo se rebelam. A repressão é imediata. 30 deles foram condenados à morte. Num país que produz 60% de todo o ouro do mundo, a maioria negra da população vive uma espécie de pré-história dos direitos humanos. A minoria branca governa, faz as leis e comanda a maior potência militar do continente africano. No Brasil, a discriminação racial não é só ilegítima, é ilegal, é crime previsto nas leis penais. Por isso, nos repugna a recrudescência do conflito racial ditado pela intolerância racista ou a persistência de configurações coloniais. Reitero solenemente nossa total condenação do apartheid.
Em 1960, um sul-africano, Albert Luthuli, recebe o Prêmio Nobel da Paz. Cresce a influência de Nelson Mandela, organizador da resistência ao domínio branco. O governo acusa os manifestantes de estarem tramando um golpe de Estado para implantar um regime comunista na África do Sul. São feitas centenas de prisões. Os líderes negros, entre eles Nelson Mandela, são confinados em condições subhumanas na penitenciária da ilha de Rhodes. Muitos são condenados à prisão perpétua. E outra medida é adotada para isolar ainda mais a população negra. São criados os Bantustões, territórios ditos independentes em regiões áridas, governados por negros de confiança do regime. Sem trabalho, os habitantes dos Bantustões são mão de obra barata para uma economia controlada pelos brancos. Esses territórios estão dispersos por mais de 80 parcelas de terras separadas. Na história da África do Sul, sempre os brancos se apresentaram como salvadores de uma população bárbara. Mas nos últimos anos, especialmente entre a juventude, surge uma nova consciência. Os negros não têm mais vergonha de sua cor, não se acreditam inferiores. E é nas universidades que a consciência da identidade negra se afirma. A essa nova atitude correspondeu mais repressão. Os líderes estudantis tiveram que se asilar em outros países africanos. Os que ficaram foram presos ou encontraram a morte em choques com a polícia. Os protestos das Nações Unidas não encontraram resposta junto ao regime de Pretória. A Assembleia Geral da ONU declarou que as políticas baseadas no racismo são um insulto à dignidade do homem. E ainda, que o apartheid é um obstáculo à cooperação e à paz do mundo. Mas o regime de Pieter Botha só acredita em seus próprios interesses. I'm not a cynic. But I don't believe that you have love and friendship between nations. I think you have interests. Mesmo a igreja, até então moderada, vem mudando sua posição em relação ao regime racista. Desde agosto, quando o presidente Botha mostrou sua intransigência, recusando qualquer concessão à maioria negra, os religiosos sul-africanos já mostram sua descrença numa solução pacífica para o apartheid. O Prêmio Nobel da Paz Desmond Tutu se manifestou em frontal oposição ao regime e, segundo ele, deve acabar, mesmo que pela força. Today, anybody can show me that the Bible supports apartheid. That day, I will take my Bible and tear it into little strips, and I will stop being a Christian. A África do Sul, a maior potência militar do continente, não é um vizinho pacífico. 3 anos depois de sua independência, Angola foi invadida por tropas sul-africanas. Pretexto: eliminar a guerrilha da SWAPO, o movimento nacionalista da Namíbia. Nova invasão ocorreu há 3 meses. Alegação: conter o avanço comunista, simbolizado pela presença de tropas cubanas em Angola. A República da África do Sul, uma nação de contrastes. De um lado, a violência institucionalizada contra a população negra. De outro, a opulência da minoria branca. After night, my prayers go
Mas são muitos os setores da população branca que se opõem ao apartheid. Os moderados, temendo que o conflito descambe numa guerra civil, querem o diálogo, querem reformas. Os empresários, assustados com a constante desvalorização da moeda nacional, o rand, no mercado mundial, também querem um fim do apartheid. As câmaras de comércio e indústria da África do Sul exigem o início de negociações com a maioria negra. E são muitos os países que começam a aplicar sanções contra o governo de Pretória. A França foi o primeiro dos grandes do mundo ocidental a suspender todos os investimentos no país. Holanda, Suécia e Dinamarca começam a reduzir suas relações comerciais com o regime racista. Mesmo nos Estados Unidos, as pressões da opinião pública fazem com que o presidente Reagan se abstenha de ajudar o governo sul-africano a superar a atual crise, a maior de sua história. Bem, o apartheid, como o senhor sabe, é um sistema que ofende a própria, digamos assim, concepção da sociedade brasileira. Nós somos fruto de uma sociedade interracial e essa concepção de um desenvolvimento, como diz a palavra apartheid, em separado, a nós nos ofende a nossa própria formação básica. Mas o apartheid, além de ser uma medida imoral e ter sido considerado pelas Nações Unidas como crime contra a humanidade, o apartheid é também um elemento de grande desestabilização na área. Por causa do apartheid, a grande número desses problemas existe. A própria independência da Namíbia não deixa de estar vinculada à necessidade que os sul-africanos, o governo de Pretória, julga ter de manter o apartheid. Eles já tentaram, inclusive, já levar o apartheid à própria Namíbia. Mas, de qualquer forma, é, portanto, um sistema que o governo brasileiro tem dado demonstrações diárias de repúdio. O regime de Pieter Botha está cada vez mais isolado. Só mesmo os grupos neonazistas afrikaners desejam a manutenção do apartheid.